Fala pessoal, esse é o canal JPF e hoje eu resolvi gravar esse vídeo para fazer uma análise, né, sobre a questão de comprar um imóvel financiado ou viver de aluguel. Ultimamente eu tenho visto muitos influencers, né, youtubers, muita gente falando, pô, não compensa comprar um imóvel financiado, né, compensa muito mais você viver de aluguel. Só que às vezes eles falam, mas fica aquelas pontas soltas. Fala, pô, mas eu fui educado desde criança, né? A minha geração. Pô, a gente é crescer, vamos trabalhar, comprar um imóvel, né? Ter a casa própria, o sonho da casa própria, que moveu a minha geração, dos meus pais. E de repente hoje parece que tá tudo errado. Não, ó, o negócio é viver de aluguel, entendeu? E aí? Bom, então eu resolvi fazer uma análise mesmo de valores e trouxe aqui para mostrar para vocês. Será que é verdade ou não? Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. Bom, pessoal, então vamos às condições, porque é um mercado amplo, né? São diversas variáveis, cada um tem uma condição. Então a gente tem que analisar quais são as variáveis aí para a gente decidir se vale a pena comprar um imóvel financiado ou continuar morando de aluguel. Então o primeiro requisito, você não tem sua casa própria, certo? Segundo requisito, você mora de aluguel. Por quê? Às vezes você mora com os pais, às vezes você não paga aluguel. Então, aí seria uma outra análise. Então, a análise hoje é o seguinte, você não tem sua casa própria, você paga aluguel, né? Você tem condições de fazer um financiamento a longo prazo. Exemplo, os financiamentos da Caixa, por exemplo, tem que terminar de pagar até 80 anos, né? Então, até 80 anos de idade, eu digo. E o prazo máximo são 35 anos. Então, a pessoa que quer financiar por 35 anos, ela tem que ter menos de 45 anos de idade. Né? Então, eu fiz uma análise aí pensando, pô, uma pessoa aí na faixa de 30 anos, né, até 40 anos, para fazer esse financiamento a longo prazo. Né? E o outro requisito você não tem o dinheiro disponível para comprar à vista. Tá? Ah, mas se eu tivesse o dinheiro, valeria a pena? Bom, aí é uma outra análise. De repente, um outro vídeo a gente fala sobre isso. Mas os requisitos são esses. Tá? Então, você não tem o dinheiro para comprar à vista, que é 99% da população, né, que trabalha, né, que rala no dia a dia aí, que é assalariado, né, não tem essas condições. Né? Bom, então vamos lá. Então, eu fiz a simulação de financiamento no site da Caixa. Tá? Então, são dados atualizados, né, de janeiro, né, de 2024, pelo site da Caixa. Então, quais são as condições? Eu lancei o valor do imóvel, R$300 mil, valor do imóvel. Financiamento, a Caixa faz só até 80%. Bom, se ela faz até 80%, um imóvel de R$300 mil, o valor do financiamento vai ser R$240 mil. Bom, gente, esses aqui são valores que eu estimei, mas se você for fazer uma análise, no geral vai ficar próximo entre questão de alugar ou financiar, tá? Se você jogar outros valores lá, possivelmente no final das contas não vai mudar o resultado que a gente vai ter aqui. Então, o valor do financiamento, R$240 mil. Bom, valor da entrada, R$60 mil. Então, um imóvel de 300 mil, você consegue financiar 240 mil e você vai ter que dar uma entrada de 60 mil. Aí já começa... mas eu vou ter que dar uma entrada de 60 mil, então eu não tenho esse dinheiro, eu vou continuar jogando. Não, mas aí tem outros detalhes. Tem um asterisco ali, que é a questão do Minha Casa Minha Vida. Você pode usar o FGTS, tá? Bom, nessa simulação aqui, o valor efetivo dos juros ficou em 8,71% ao ano, tá? Então, assim, não é um valor tão baixo se você for analisar, mas mesmo assim não vai mudar a nossa regra. Eu fiz até outras simulações que deu até mais, deu 10%, sem a questão do Minha Casa Minha Vida, e não mudou o resultado que a gente vai ter aqui. Bom, e o período? Eu coloquei 420 meses, o período máximo, 35 anos. Tá? Pô, você fala, não, mas 35 anos, cara, passa muito rápido, passa muito rápido. E a análise, bom, você vai ter 35 anos pagando o financiamento ou 35 anos pagando o aluguel, né? Então, não vai interferir no resultado. Bom, e a renda familiar eu coloquei R$ 7.500. Bom, você fala, pô, mas eu não ganho R$ 7.500.
Se você colocar um valor menor, né, vamos, sua renda familiar é 4 mil reais. Bom, qual que é a diferença? Você vai conseguir financiar um valor menor. Aí vai ser a questão do financiamento da Caixa. Mas, consequentemente, os juros também vai ser menor. Tá? Ou seja, os juros ele é maior de acordo com o que vai aumentando a renda familiar. Então, você vai ter que... eu ganho menos. Bom, gente, nesse caso aí não existe milagre. Tá? Se você ganha, por exemplo, 2 mil reais, você vai conseguir fazer um financiamento, mas um valor bem abaixo. Então, você vai ter que achar um imóvel que se enquadre. Se não achar, gente, tem que tentar aí uma renda extra, né? Aumentar a renda familiar. Aí é uma outra questão. E essa renda familiar também é o seguinte, entra o seguinte, você, sua esposa e às vezes, né, você é um cara premiado, né, a sogra mora com você e ela tem a aposentadoria dela. Você inclui a renda toda da família ali para tentar fazer o financiamento, algo nesse sentido. Aí, gente, é questão de financiamento. Aqui a ideia é fazer a análise se é viável ou não, beleza? Aí são inúmeras variáveis que a gente vai entrando aí. Bom, e o asterisco que eu coloquei de entrada? O Minha Casa Minha Vida. Os 60 mil do valor de entrada, a princípio, tem o subsídio do Minha Casa Minha Vida. Então, você ganha esse valor, né, do governo de subsídio para você conseguir financiar. Então, se você financiasse um imóvel de 300 mil, o seu financiamento seria 240, você teria um subsídio do governo de 60 mil. E também, se você não entrar nisso aí, tem questão de FGTS também, então tem outras coisas. Então a entrada, de repente, você consegue de uma outra forma, né? Então nessa análise aqui a gente está pensando o seguinte, não, o cara vai conseguir o Minha Casa Minha Vida. Se, né, não for possível, de repente a gente faz um outro vídeo com a análise, e se eu precisar incluir esse valor de entrada, como que eu faço? Bom, a gente pode fazer uma outra análise aí no outro vídeo, se o pessoal gostar e pedir aí, né, qualquer coisa, escreve nos comentários aí, faz a análise assim, meu caso é esse, se fizer uma análise assim, aí a gente tenta fazer vídeos com mais análises, né, com outras variáveis. Bom, então a simulação do financiamento do imóvel seria esse. Bom, e a simulação do aluguel de imóveis, tá? Durante 35 anos. Né? Eu calculei a partir de fevereiro de 2024, né? Fiz a análise agora, e durante 35 anos. Bom, para um imóvel que vale 300 mil, vamos pegar assim, um imóvel similar para eu morar de aluguel. Eu fiz aqui na minha região, eu sou do interior de Minas, uma casa aí na faixa de R$ 1.200 equivale a um imóvel de 300 mil. Então você paga aí na faixa de R$ 1.200 de aluguel. Na verdade, você paga até mais, paga 1.500, 1.600, 1.700, mas eu joguei ali R$ 1.200, eu acho que é um valor até assim, você achou uma casa bacana, num preço legal. Bom, só que esse imóvel ele vai sendo reajustado ao longo do tempo. Existe uma faixa ali de dois índices, né, que são analisados para reajuste de imóvel. Um é o IGPM, que é o Índice Geral de Preço de Mercado, e o outro é o IPCA, que é a inflação que a gente conhece. Então eu peguei a média dos últimos 20 anos, tá, tanto do IGPM quanto da inflação. Do IGPM deu 7,10% e da inflação deu 5,77%. Então eu usei o reajuste menor. Então vamos lá, eu vou considerar o IPCA de 5,7%, ou seja, a cada ano o seu aluguel vai ser reajustado 5,77%. Então, por exemplo, se o seu valor é R$ 1.200 de aluguel, em fevereiro de 2025 vai ter um reajuste de 5,77%. Em fevereiro de 2026, mais 5,77%, que seria a média ali ao longo desses 35 anos, ao longo dessas 420 parcelas, né? Essas intermináveis 420 parcelas. E outra coisa, a gente analisar aí 420, só fazer um adendo aqui, tem uns vídeos muito legais falando sobre amortização, a gente consegue amortizar ao longo do tempo, aí são outras análises, então de repente você fala, mas eu vou pagar 35 anos. Não necessariamente, de repente com 10, 15, 20 anos, né, às vezes até menos você consegue quitar o seu imóvel. Tem um vídeo, se eu não me engano, do primo pobre, que ele quitou o imóvel dele em 3, 4 anos, algo nesse sentido, falando de amortização. Bom, o período dos 420 meses, né? E então, como que ficaria a questão dos valores iniciais de pagamento, ou seja, no início do financiamento e o início do aluguel? Bom, do financiamento é o seguinte, a prestação inicial, o valor inicial da prestação é R$ 2.103,43. O seguro, R$ 41,65. A taxa de administração, R$ 25,00. Totalizando R$ 2.170,08. Bom, e o aluguel? O aluguel
R$ 1.200. Pô, você fala, pô, mas aí já me quebrou, né? Logo no início e tal. Mas, gente, aí é o seguinte, o imóvel é um investimento a longo prazo, né? Na sua qualidade de vida, mas, bom, na análise aqui vocês vão perceber, mas qual que é a grande questão? Qualquer pessoa que investe em algo, no início ela está investindo, então ela está perdendo ali dinheiro no início para recuperar e a longo prazo ela te retornar esse investimento. Então o cara que abre uma empresa, ele investe muito na empresa. Então aquele dinheiro ele tirou do bolso dele e não vale a pena inicialmente. Mas ao longo do tempo vai recuperando até o ponto que ele começa a lucrar com aquilo né, e aí o lucro, né, ad eterno ali, né, de acordo com a empresa. Tá? Então vamos lá. Então o total 2.170 que você vai pagar no financiamento, o aluguel 1.200. Bom, aí você fala, pô, mas cara, você tem que pensar a questão de investimento. E aí vamos lá. Se o seu dinheiro sua renda, né, 7.500, pô, 2.170 de moradia, de repente se apertar, você consegue algo nesse sentido. Mas vamos lá. A questão é, no final, vai valer mais a pena o aluguel ou o financiamento? Bom, inicialmente aqui, começando aqui pelo vídeo aqui, a primeira parcela, o aluguel vale mais a pena, beleza? Então, por enquanto, pô, o aluguel vale mais a pena. Tá, vamos lá então. Bom, e a parcela final? Bom, a parcela final do financiamento vai ser R$ 575,07. O seguro não tem, é a última parcela, né? E a taxa de administração, R$ 25,00. Bom, total, R$ 600,07. Bom, aluguel, R$ 8.081,77. Então, isso reajuste de 5% ao ano, tá? 5,77%, né? Então, a última prestação daqui 35 anos vai ser R$ 600,00 o financiamento, o aluguel vai ser R$ 8.081,77. Ou seja, inverteu a situação. Então, no final, a princípio, só pensando nas parcelas, o financiamento valeria mais a pena. Mas, e ao longo do tempo, como funciona isso aí? Bom, tem um gráfico comparativo. Só para vocês terem uma noção como eu tirei esses valores, vou mostrar aqui. É uma tabela bem simples, tá, pessoal? Bem básica que eu fiz. Tá? O que eu fiz aqui? Eu joguei os valores que eu retirei da simulação do site da Caixa. São esses valores aqui que eu já citei anteriormente. Tá? O aluguel, peguei o aluguel médio de 1.200. Aqui eu coloquei o reajuste anual utilizado, foi do IPCA. Mas aqui eu posso jogar qualquer valor que eu quiser. Às vezes você fala, não, mas o meu imóvel vai reajustar 2% ao ano. Beleza, eu lanço aqui e aí a planilha me dá os valores, tá? Então aqui, ó, o vencimento, né? Primeiro, dia 12/2/2024, primeira parcela, foi aqueles valores que eu coloquei lá, 2.170,08. O meu saldo devedor e o aluguel. Ou seja, o aluguel tá de verdinho porque eu tô pagando mais no financiamento do que no aluguel, então o aluguel vale mais a pena. Só que se você for correndo aqui, ó, lembrando, são 420 parcelas. Na parcela 97 é quando a chave muda, ou seja, quando o aluguel fica mais caro do que o meu financiamento. Quando o valor do financiamento que eu estou pagando ele vai ser menor do que o meu aluguel. Ou seja, na parcela 97, dia 12 de fevereiro de 2032, ou seja, exatos 8 anos, a minha parcela vai ser do financiamento R$ 1.826,14 e o meu aluguel vai para R$ 1.879,67. Ou seja, em 8 anos, o valor do aluguel será maior que o valor do financiamento. Bom, e nos outros 27 anos que vão faltar, né? Bom, e aí a situação essa diferença só vai passando. Depois, se vocês quiserem, é só solicitar aqui, eu mando essa planilha para vocês aqui, porque aqui dá para você colocar o valor do aluguel, dá para você colocar o seu reajuste, e aí se você fizer a simulação no site da Caixa, vai lá nas parcelas, você copia e cola aqui, e aí você consegue fazer a sua simulação do jeito que você quiser. E se quiser que a gente tenta fazer outras aqui também depois, só solicitar aqui, a gente vai tentando, se tiver adesão do pessoal aí. Tá bom? Bom, então voltando aqui, ó, o gráfico comparativo ficou dessa forma. Ou seja, o azul é o valor da prestação, ou seja, começa ali maior do que o valor do aluguel, no início de 2025. Ao longo do tempo, né, o aluguel vai subindo e a prestação vai diminuindo. Ou seja, no início ali em 2032, onde
os dados se cruzam, né? E aí você vê a diferença, que o aluguel vai subindo e o financiamento descendo, beleza? Então, assim, ao longo do tempo, a prestação mensal, né? Durante 8 anos, o aluguel vale mais a pena do que o financiamento, porém, nos 27 anos seguintes, né? O financiamento vai valer mais a pena do que o aluguel. Isso somente o valor de prestação. Mas e o valor que interessa pra gente, que vai ser o valor final, tá? Bom, e o valor final do financiamento? Bom, quanto que você vai pagar no financiamento? De cada parcela, juntando os 35 anos, né, as 420 parcelas, isso sem contar a amortização, ou seja, se você não amortizar nada, porque quando você amortiza, você não paga juros. Então, pensando que, não, eu paguei os 35 anos lá, você vai pagar R$ 595.701,44 do financiamento. Você financiou quanto? 240 mil. Você fala, pô, mas eu vou pagar quase 200% a mais. Sim, vai pagar, né? Mas diluído. E esse valor seria menor se você fosse amortizando, né? Se você tivesse condições de, ao longo do tempo, ir amortizando. Bom, o valor da entrada, eu incluí ele aqui. Embora, se você conseguiu Minha Casa Minha Vida, você conseguiria um subsídio. Mas eu coloquei ele aqui para... Pô, e se eu não conseguir? Bom, então tem que contar esse valor. Então o valor total do financiamento seria R$ 655.701,44. Bom, e o valor do aluguel? O patrimônio final. Qual que é o patrimônio final que você vai ter? O imóvel. Quanto vai valer esse imóvel? Bom, possivelmente ele vai valer mais do que esse valor que você pagou aqui. Possivelmente. Tá? Então, o patrimônio final é o imóvel. Beleza? Bom, e em relação ao aluguel? Bom, o aluguel, ao longo do tempo, você vai pagar, com esse reajuste de 5,77%, R$ 1.528.198,19. Ou seja, você vai pagar quase R$ 900 mil a mais. Ou seja, você compraria dois imóveis e sobraria ainda uns R$ 200 mil ainda, certo? Em relação ao aluguel. Bom, e qual que é o patrimônio final seu? Zero. Por quê? Você só pagou aluguel. No mês seguinte, se você não pagar aluguel, ao final das 420 parcelas, dos 420 meses, se você não pagar aluguel, você vai ser despejado do mesmo jeito, certo? Do imóvel, não. Ele é seu, tá? Então, assim, financeiramente, o financiamento, no meu ver, vale muito mais a pena do que você continuar pagando aluguel. Então, esse pessoal que às vezes fica falando, mas, sabe, você está perdendo dinheiro. Pô, mas qual que é a condição desse cara? E lembrando, eu estou falando o cara que não tem imóvel, ele não tem o dinheiro para comprar um imóvel à vista, ele tem necessidade de financiar, que é a grande maioria da população. Bom, e as vantagens e desvantagens. Por quê? Mas o imóvel alugado tem isso, o imóvel próprio tem aquilo. Eu tentei elencar algumas aqui, mas essa eu tirei mais empírico, né, do pensamento meu, conversando com alguns amigos. Às vezes vocês vão conseguir colocar um outro item aqui que eu não pensei. Então, se conseguir, ótimo, manda aí que a gente, né, inclui aqui, às vezes até faz outra análise. Bom, quais são as vantagens do imóvel próprio que eu elenquei? O valor financeiro, que a gente mostrou aqui, ou seja, você tem um imóvel próprio, se você financiar R$ 600 mil, né, e se você... 650 mil reais, né, desculpa, ali próximo. E se você alugar, você vai pagar R$ 1.500.000. Então, sim, financeiramente é mais barato, né? Em questão de compra e de aluguel. Bom, a estabilidade de você não precisar mudar, né? Então, assim, você tem a sua casa ali, você sabe que se você quiser, você mora o resto da vida nela. Lógico, mas eu posso trabalhar em outro local. Bom, aí são outros detalhes, mas aí você pode alugar ela. Bom, não vamos entrar no mérito. Mas é a estabilidade o quê? Se você quiser, você fica na casa o resto da vida. Imagina a questão da pessoa que mora de aluguel, o dono da casa simplesmente pede a casa. Ou então ele aumenta um valor fora da sua possibilidade, da sua expectativa, da sua realidade, e você tem que se mudar. Né? Então corre-se o risco e acontece até com certa frequência esse tipo de coisa. Né? Bom, o outro ponto, a satisfação pessoal. Né? Você deixa a casa do seu gosto. Então,
você vai ter um filho, vai ser um menino, pô, você pode fazer o quarto do jeito que você quiser, você tem uma ideia de cobrir uma área, de fazer uma área gourmet, você tem um capricho de fazer, você tem a satisfação de fazer. A casa alugada, você não tem essa possibilidade, né? E isso, no meu ver, faz muito... tem um peso grande, tá? Eu tenho um imóvel financiado, estou pagando já há 12, 13 anos, faltam ainda 17 anos, que eu financiei em 30 anos, né? E isso, no meu ver, tem uma grande diferença, porque nem tudo é dinheiro, tá? Mas, no caso do financiamento, eu enxerguei dessa forma, pô, além do valor ser menor, pô, tem essas variáveis aí que eu acho que eu sou um defensor do imóvel próprio, tá? E não do aluguel. Então, às vezes, a minha visão pode ser um pouco parcial, tá? Então, eu não quero influenciar ninguém. A minha visão é essa. Mas, às vezes, você tem uma visão diferente e tem né? Ok. Mas em questão de valores aqui que eu mostrei, eu acho que tem uma grande diferença. Bom, e você economiza ao não gastar com mudanças, porque a mudança fica caro. Os imóveis, eles deterioram ao mudar. Você vai tirar um guarda-roupa, ele empena. Entendeu? Então, assim, a mudança estraga os móveis, a mudança ela é cara. Então, você tem essa economia. Além disso, a segurança para a família. Né? Então, se, né, acontece algo, eu morri num acidente aí, sei lá, a minha esposa, né, tá segura, os meus meninos estão seguros, eles têm uma segurança ali que na rua eles não vão ficar, né? É o grande medo da nossa, né, classe trabalhadora, é o quê? Não tem onde morar. Então, você tem um imóvel ali, tem um porto seguro para você ali. E a outra questão é a questão da herança, né? Eu tenho filhos, né? E você está deixando um bem para os seus filhos. Tem, né? O quanto que a gente se ressente, às vezes, de não ter, dos pais da gente, às vezes, não deixar uma herança para a gente. Imagina se o seu pai, né? Às vezes você não teve essa condição, mas o seu pai, às vezes, deixou uma casa para você, o tanto que facilitaria a sua vida. Bom, se a gente tem esse pensamento, por que a gente, de repente, não pode deixar uma herança para os nossos, né, descendentes e facilitar um pouco a vida deles? Por que não? Né? Bom, mas nem tudo são vantagens, tem as desvantagens também. E as vantagens do aluguel? Bom, você economiza com manutenção. Igual eu falei, você decora a casa do jeito que você quer, você faz uma obra ali, pô, isso inclui gastos, né? Você tem uma satisfação pessoal, mas você inclui gastos. A casa deu um defeito no portão ali e tal, bom, a gente tem que arrumar, porque nós somos proprietários, você sendo proprietário da casa. Você morando de aluguel, você simplesmente fala com o dono. Então tem gastos com manutenção sim. Só que o aluguel, você tem os gastos com mudança, tem uma série de outras coisas. Então isso é difícil de analisar, o que vale mais a pena. Acaba sendo o gosto, né? Tipo, a satisfação ali de, pô, não, eu não quero ter nenhum tipo de dor de cabeça com manutenção. Então eu prefiro morar de aluguel. Né? É igual o carro. Eu não quero ter dor de cabeça com o carro, então é melhor alugar. Né? Mas eu quero ter o meu carro próprio porque ele tem as vantagens e desvantagens de ter um carro próprio. Bom, mas então você vai ter que dar manutenção, vai ter que levar no mecânico, e vai ter dor de cabeça com isso, né? Com certeza. Bom, e a outra vantagem de se morar de aluguel é a liberdade de mudança. Então eu até citei aqui, problema com o vizinho. Pô, você tem um vizinho ruim, se a casa é sua, cara, você tem uma dor de cabeça, porque você não vai mudar. Se o vizinho é ruim, mas você mora de aluguel, dependendo da situação, você fala, vamos embora. Ou mudou um pessoal que faz muito barulho, sei lá, algo que aconteceu ali no bairro. Por exemplo, o seu bairro está faltando muita água. Você fala, pô, mas aí não. Aí você fala, não, eu moro de aluguel, pô, eu tenho liberdade de morar e mudar para um outro bairro. Se você tem uma casa própria, você pode até ter essa liberdade. Se você vender a casa, mas aí assim, é algo assim, muito trabalhoso de fazer, né? Então, nesse ponto, o aluguel é melhor, né? Bom, e a conclusão? A conclusão já foi basicamente o que eu falei durante todo o vídeo aqui. Eu sou um defensor de ter um imóvel próprio, a satisfação de ter um imóvel próprio, e a questão de valores, o que eu mostrei ali, questão de valores, eu acho que não se tem dúvida, né? O imóvel financiado, né, ele financeiramente, questão de valores, ele é muito mais vantajoso do que o aluguel. Então, esse pessoal que fala, não compre aluguel, não financie o imóvel, não compre o imóvel, more de aluguel. Cara, sinceramente, eu não consegui entender nessa perspectiva. Porém, falando novamente, existem diversas variáveis. Né? Então, de repente, numa outra análise, pô, eu tenho dinheiro para comprar à vista. Bom, e aí? Bom, aí a gente tem que analisar. Eu não vou falar para você, pô, não, aí compensa comprar à vista. Ou não compensa comprar à vista.
tem que fazer, não, cara, eu não sei, entendeu? Aí tem que fazer uma análise, eu posso pegar e fazer essa análise e olhar. Agora, do jeito que eu fiz aqui, eu acho que não tem muita discussão. Até a questão, se você não enquadrar no Minha Casa Minha Vida, o financiamento eu acredito que será melhor. Embora a gente possa fazer uma análise, né? Porque você teria que conseguir esse dinheiro da entrada, né? A grande diferença seria essa e o juro um pouquinho maior. Mas dá para fazer essa análise. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se for possível, né? Se tiver te agregado algo aí, deixa um like aí, se inscreve no canal, deixa sugestões para outras análises. Às vezes, no meu caso é esse. A gente tenta fazer aqui. Se quiser a planilha, coloca aí nos comentários aí que deseja a planilha, eu dou um jeito de enviar. Ela é básica, assim, né, muito simples, mas ela é funcional para análise, ok? Beleza? Então valeu, pessoal, até a próxima.